Nossa memória é uma coisa fascinante, né? Cheia de paradoxos. Ela consegue ser incrivelmente forte e, ao mesmo tempo, super falha. Como é que pode? Quem nunca passou por aquela situação clássica? Alguém se apresenta, fala o nome e pronto. Segundos depois, o nome da pessoa desapareceu da cabeça. Por que será que isso acontece com tanta frequência? E, em compensação, de repente começa a tocar no rádio uma música que não se ouvia há décadas e, do nada, a letra inteira vem na ponta da língua, palavra por palavra. Como é que uma informação fica guardada por tanto tempo enquanto outra some num piscar de olhos? É justamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. A verdade é que rola uma confusão bem grande sobre os diferentes tipos de memória. E não é só no papo do dia a dia, não. Até na literatura científica os termos às vezes se misturam. Então hoje, a nossa missão é colocar um pouco de ordem nessas ideias. Para a gente entender o que acontece no cérebro, primeiro a gente precisa conhecer os 3 sistemas principais de memória. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Para começar, a gente tem a memória de longo prazo. Imagina ela como se fosse a biblioteca gigante do cérebro. É lá que ficam guardados os fatos que a gente aprende, as habilidades, as experiências de vida. É um arquivo imenso feito para durar. Depois, vem a memória de curto prazo. Se a de longo prazo é a biblioteca, essa aqui é tipo um bloquinho de notas temporário, um post-it. Ela segura uma quantidade pequena de informação que a gente precisa usar agora, tipo um número de telefone que alguém acabou de digitar, mas é por pouquíssimo tempo. E por último, mas talvez a mais importante para o nosso raciocínio, é a memória de trabalho. Ela não é só um bloquinho de notas, ela é a nossa área de trabalho mental. É aqui que a informação não fica só parada. Ela é manipulada, combinada, usada para resolver problemas. É o verdadeiro motor do nosso pensamento. Então, resumindo, o contraste é bem claro. A memória de longo prazo tem capacidade e duração enormes, e a função dela é armazenar. Já as de curto prazo e de trabalho duram segundos e têm capacidade limitada. A diferença crucial? Uma serve para segurar a informação e a outra para processar ativamente. Então, isso nos leva a uma questão fundamental. Será que a memória de curto prazo é mesmo um sistema separado da de longo prazo? A ciência discute isso com base em 2 pontos principais: a capacidade de guardar coisas e por quanto tempo elas ficam lá. Vamos investigar isso. A primeira grande pergunta é sobre a capacidade. Quantas informações soltas, tipo números ou palavras, a gente consegue segurar de uma vez só na mente? Por muito tempo, a resposta era o famoso número mágico 7, uma ideia proposta por George Miller lá em 1956. A teoria era que a maioria das pessoas conseguia guardar entre 5 e 9 itens. Acontece que essa ideia já não é mais considerada correta. As pesquisas mais recentes mostram um número bem mais modesto. A capacidade real da nossa memória de curto prazo é de mais ou menos 4 blocos de informação. E o interessante é que um bloco pode ser uma letra, um número ou até um conceito que a gente já conhece. E como a gente consegue superar esse limite? Com uma técnica chamada chunking, ou agrupamento. Pensa, por exemplo, na sequência de letras IRSCIAFBI. São 9 itens, quase impossível de lembrar, mas se a gente agrupa em siglas que já conhece, IRS, CIA e FBI, de repente viram só 3 blocos. Fica muito mais fácil. A segunda grande questão é: por que a gente esquece as coisas? Existem 2 teorias principais. Uma é a do decaimento, que diz que a informação simplesmente some com o tempo, como uma foto antiga que vai desbotando. A outra é a da interferência, que diz que informações novas chegam e empurram as antigas para fora. O debate sobre qual das duas é a principal causa continua. Agora, vamos voltar para a memória de trabalho e entender por que ela é tão especial. Se a memória de curto prazo é mais passiva, a de trabalho é um nosso processador central, sempre ativo, e é isso que a torna tão poderosa. É só pensar em exemplos do dia a dia. Calcular de cabeça quanto é 23 mais 48, acompanhar um argumento longo num debate, ou simplesmente seguir uma receita de bolo sem se perder. Tudo isso exige que a gente segure e manipule informações o tempo todo. Isso é a memória de trabalho em ação. E o impacto disso é enorme. A ciência descobriu uma coisa muito importante. Tarefas simples de memorização, tipo decorar uma lista de palavras, tem pouca relação com a inteligência geral. Por outro lado, a capacidade da memória de trabalho tem uma correlação altíssima com a aptidão cognitiva e com a chamada inteligência fluida. Bom, mas então como todos esses sistemas conversam entre si?
Em vez de pensar neles como caixas separadas, o modelo do pesquisador Nelson Cohen ajuda a gente a ver tudo de uma forma mais integrada. A base de tudo, o alicerce, é a nossa memória de longo prazo, aquela nossa imensa biblioteca de conhecimento. Tudo começa e termina nela. E dentro dessa biblioteca, a memória de curto prazo não é uma sala separada. Na verdade, ela é uma parte da memória de longo prazo que foi temporariamente ativada, como se uma luz acendesse sobre as informações relevantes para o momento. E dentro dessa área iluminada, existe um holofote ainda mais focado. É o foco da nossa atenção. É nesse holofote que aqueles 3 ou 4 blocos de informação são mantidos para serem processados ativamente. Esse é o coração da memória de trabalho. Sendo assim, a memória de trabalho não é uma coisa só, mas sim todo esse processo dinâmico. A atenção selecionando, segurando e manipulando as informações que vêm tanto da nossa biblioteca de longo prazo, quanto da área ativada de curto prazo. Para fechar o que vimos hoje, a memória de longo prazo é o nosso arquivo permanente. A de curto prazo é um rascunho temporário, com capacidade para uns 4 blocos de informação. E, por fim, a memória de trabalho é o processo ativo de pensar, e ela é um indicador muito forte da nossa aptidão cognitiva. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a memória de trabalho é tão crucial para a nossa capacidade de pensar, de aprender e de resolver problemas, será que é possível treiná-la para que ela melhore? Fica aí a reflexão.